Deus abençoe vocês. Vou precisar contar com um pouquinho mais de paciência de vocês para transmitir algo que creio que é da parte do Senhor. Os companheiros, por favor, me ajudem aí com relação ao tempo, vão me ajudando. Irmãos, o tema dessas palavras, para quem estiver anotando, isso é importante para vocês, o tema é perseverando em aplicar o reino de Deus em mim. Perseverando em aplicar o reino de Deus em mim. Uma palavra que eu dei no retiro de Apuípe do ano passado, e aqui eu vou trazer com algumas diferenças, algumas nuances específicas diferentes daquele dia. Eu quero dizer que a maior parte do que eu vou dizer, muito provavelmente a maior parte de vocês já conhece, já ouviu, mas quero pedir a você que abra seu coração para ouvir como se fosse a primeira vez. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E Deus quer falar com você hoje algo novo no seu coração. Eu vou trazer esse tema aqui com perguntas e respostas para ajudar o entendimento e o acompanhamento dessa palavra. A primeira pergunta que eu quero trazer é: que evangelho você recebeu, creu e abraçou em sua vida? Que evangelho? Eu creio que a maioria, talvez a totalidade, está respondendo aí no seu coração o evangelho do reino de Deus. Há aqui aqueles que ouviram esse evangelho logo no início da caminhada e se converteram a ouvir esse evangelho. Há outros que ouviram quando já estavam caminhando com Deus, e nos dois casos foi uma revolução na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Há também aqui, provavelmente, aqueles que ouviram esse evangelho desde criança, já nasceram num contexto em que ouviram falar desse evangelho desde criança, alguns já tomaram a sua decisão pelo Senhor, outros ainda não. Mas a pergunta que fica é: quantos de nós estamos vivendo este evangelho do reino de Deus hoje? Próxima pergunta é: o que é evangelho? Evangelho é uma palavra grega que não foi traduzida para o português, ela foi transliterada, evangelho. Mas o significado dessa palavra é boa notícia, boas novas. Evangelho significa isso. Então, quando dizemos evangelho do reino de Deus, nós estamos falando que o reino de Deus é uma boa notícia. O reino de Deus é uma boa nova que foi trazida aos homens. Veja com bastante atenção o que Jesus começou a dizer logo no início do seu ministério público. Marcos 1, 14 e 15. Eu vou citar alguns textos aqui e vou ler logo esses textos. Não vou esperar que vocês abram necessariamente para a gente ir ganhando tempo. Mas Marcos 1, 14 e 15 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui fala que Jesus estava pregando o evangelho de Deus, ou seja, a boa notícia de Deus. Jesus estava trazendo da parte de Deus para os homens uma boa notícia. E que boa notícia é essa? O reino de Deus. E ele diz aqui que o tempo estava cumprido, ou seja, chegou a hora. E disse que o reino de Deus está próximo, ou seja, o reino de Deus está perto, ou seja, o reino de Deus está acessível, chegou, está pronto aqui para vocês. E o que vocês precisam fazer para receber, para entrar neste reino? Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse mesmo texto, na linguagem de hoje, diz claramente isso que eu estou falando. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. O evangelho é isso.
Mas o que é reino de Deus? Evangelho do reino de Deus. Já vimos o que é evangelho, agora vamos ver o que é reino de Deus. Reino se refere a um território que é governado por um monarca, um rei, uma rainha. O império também é uma forma de organização onde há uma metrópole, como o Império Romano. Havia um centro, que era Roma, e ele se expandiu por várias regiões, nações, povos, governado por um imperador. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus foi trazido por Jesus. Então, o reino de Deus é o reino onde Jesus é o rei, onde Jesus governa. Quem está nesse reino, conforme diz lá em Colossenses 1,13, foi transportado de um império das trevas para este reino, que lá em Colossenses diz que é o reino do Filho, do seu amor, se referindo a Deus. Então, o reino de Deus é o reino do Filho de Deus, o reino de Jesus. O próprio Jesus fala em João 18,36, quando ele está diante de Pilatos, ele responde a Pilatos assim: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus, o reino é dele. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Então esse reino de Deus, esse reino onde Jesus é o rei, não é desse mundo, é um reino dos céus. Como o próprio Jesus falou em Mateus 4, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E onde está esse reino? Qual é o território desse reino? Onde ele foi implantado, onde ele está sendo implantado? Jesus responde essa pergunta em Lucas 17, 20 a 21. Lucas 17, 20 a 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o território onde o rei está estabelecendo o seu reino, dentro de cada ser humano que se arrepende, crê, entende esse senhorio de Cristo e se entrega a Ele. Ali começa a ser implantado o reino de Deus. E esse reino depois, no fim, na volta do Senhor, será estabelecido em toda a terra. Aí 1 Coríntios 15 fala que quando o Senhor voltar, haverá ressurreição. Depois Cristo vê as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda. E ele então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Essa volta de Jesus, foi lido aqui o texto de Apocalipse 19, né? Nesse mesmo texto de Apocalipse 19 fala de Jesus voltando, né? E vindo para reinar, e diz que ele vai reinar sobre as nações com cetro de ferro. Quem falou? Outra pergunta. Quem falou sobre esse reino de Deus? Que é essa boa notícia sobre a qual nós estamos nos relembrando hoje. Quem falou sobre ele? João Batista começou a falar sobre ele no início ali de Mateus. João Batista começou a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois de João Batista, Jesus, como já lemos aqui, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, chegou. Portanto, se arrependam e creiam no Evangelho. Esse era o ponto central na pregação de Jesus, esse era o ponto central dos ensinos de Jesus. As parábolas de Jesus eram recheadas de reino de Deus. O reino de Deus é semelhante ao fermento, o reino de Deus é semelhante a isso, aquilo.
A parábola do semeador, na explicação da parábola do semeador, quando Jesus fala sobre a semente que é lançada, ele diz que essa semente é a palavra do reino. Quando Jesus enviou os 12 para pregar sem ele, e deu a eles autoridade para expelir demônios, para curar, o que ele disse para esses 12? Dentre outras coisas, em Mateus 10, ele disse: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha que insistência do Senhor. Não somente fez, mas também mandou que fizesse. Ele disse isso, e o texto de Marcos diz: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho. Qual Evangelho? Este, do reino de Deus. E efetuando curas por toda parte. Jesus seguiu. Depois que ele mandou os 12, ele chamou 70. E enviou esses 70 para pregar por lugares nos quais ele iria posteriormente. Lucas capítulo 10, versículo 9, de 1 a 12 mais ou menos, mais uma partezinha só, o que ele disse para esses 70. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Orai aos enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. A mesma coisa, sempre. Jesus era muito concentrado naquilo que o Pai mandou fazer. Ele mesmo disse em Lucas 16, Jesus faz uma afirmação aqui contundente, e ele diz assim: a lei dos profetas vigoraram até João Batista, aquele que foi seu precursor, falando do reino de Deus. A lei dos profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado que o Evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Segue a vida de Jesus, intensa sobre reino, e ele morre. A morte de Jesus está intrinsecamente ligada ao estabelecimento do reino de Deus. E ele ressuscita. E ele faz o que entre a sua ressurreição e a sua ascensão? Entre o tempo que Jesus foi ressuscitado e o tempo em que ele subiu aos céus, o que aconteceu nesse tempo? Atos capítulo 1, versos de 1 a 3, nos fala claramente o que aconteceu nesse tempo. Diz lá que Jesus, a estes, os apóstolos que ele escolheu, também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias. E falando de quê? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus passou 40 dias depois da ressurreição falando sobre o reino de Deus para aqueles apóstolos, enchendo a mente, enchendo a alma, enchendo o espírito deles sobre o que está no coração do Pai. Será que esse mesmo Jesus, que hoje está vivo, está aqui, entre nós, não falaria as mesmas coisas para nós? O que aconteceu depois? Jesus subiu aos céus, enviou seu Espírito Santo, os seus discípulos foram cheios do Espírito Santo e saíram em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Falando sobre o quê? Muitos textos de Atos se referem a isso.
Eu vou passar rapidamente por esses textos, alguns deles. Atos 8, Filipe não era um dos 12, mas era um dos 6 diáconos, um homem cheio do Espírito Santo, foi para Samaria e começou a pregar em Samaria. E diz lá que, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Filipe falou do que ouviu: reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Em Atos 14, agora, o apóstolo Paulo falou sobre o quê? Quando ele estava lá, numa das suas viagens missionárias, tendo anunciado 14, 21 e 22. Tendo anunciado o Evangelho Estou rápido? Ou está tranquilo? Me ajuda. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo segue pregando, fazendo suas viagens, e no capítulo 19, ele chama os presbíteros de Éfeso, ele ia vê-los pela última vez, e fala algumas coisas importantes para aqueles presbíteros, e diz assim: agora eu sei que todos vós, Atos 20, desculpe, tá? Atos 20. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Todo o tempo que ele estava em Éfeso, formando aquela igreja, ele passou pregando o reino dele. Voltando agora para Atos 19, que eu tinha falado, quando Paulo chega em Éfeso e começa a pregar, ele passa 3 meses. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, primeiro pregando para os judeus. Frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo, no final da sua caminhada, pelo menos o que está registrado já lá no capítulo 28, último capítulo de Atos, quando já está em Roma, preso, diz lá o que ele fazia com respeito aos judeus daquela cidade. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Estava na sua residência com um soldado, né? Estava preso. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição de testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. A lei e os profetas foram apontando para Jesus, para o reino de Deus, e esse era o testemunho de Paulo frente àqueles judeus da cidade de Roma. Irmãos, todas essas palavras são explicações a respeito do reino de Deus. Causam muito impacto na nossa vida. Eu li rapidamente algumas aqui, em um espaço de tempo curto, mas sempre me impacta muito ver o quanto a Bíblia é recheada de reino de Deus, o quanto a vida de Jesus, o quanto suas palavras, seus testemunhos dos discípulos que vieram são recheadas sobre o reino de Deus. A proclamação dessas verdades produz fé no nosso coração. Mas o que vai pegar essa fé e vai direcionar para a obediência são os mandamentos. E isso não é explicação. Agora é a aplicação do reino de Deus. Lembra do tema da palavra que eu estou trazendo? Perseverando em aplicar
o reino de Deus em mim. Qual a diferença, então, entre explicação do reino de Deus e aplicação do reino de Deus? O que é aplicar o reino de Deus? Essa explicação, nós devemos, como Jesus fez os seus discípulos, nós, como discípulos dele, devemos também explicar muito sobre o reino de Deus. Para os contatos, para as pessoas para quem estamos pregando, mas não somente para eles, mas também entre nós, para os discípulos. Muitas dessas palavras que eu disse eram para discípulos. E de que fique como? De que forma? Quando? Continuamente. Mas, além de fazer isso, Jesus também aplicou o reino de Deus nas vidas. Um exemplo clássico é o jovem rico. Todos vocês, creio, conhecem aquele encontro daquele jovem com Jesus, que chega, é um contato quentíssimo, que já chega perguntando a Jesus: "Com mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna?" Jesus, depois de falar uma coisinha lá com ele, diz assim: "Vai e cumpre os mandamentos." Aí ele pergunta: "Que mandamentos?" Jesus cita alguns: "Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe." E o rapaz disse: "Mas eu já faço isso desde a minha meninice." A palavra diz que Jesus olhou para ele e o amou. Aqui ele está aplicando. Agora ele vai aplicar. Ele não vai explicar. Agora ele vai aplicar. Ele disse para aquele homem: "Se queres ser perfeito," faltava ainda alguma coisa. "Se queres ser perfeito, vou aplicar com você. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue." Isso é a aplicação prática. E Jesus fez isso algumas outras vezes. Jesus, além de exigir que nós expliquemos muito sobre o reino, exigiu também que nós aplicássemos o reino de Deus também em nós mesmos. E não somente no início da caminhada, quando entramos pela porta estreita, mas também durante toda a caminhada, quando caminhamos num caminho apertado. "Entrai pela porta estreita," disse Jesus, "porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida." Jesus, em outro momento, todos conhecem, diz: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue." Em Lucas diz assim: "Dia a dia tome a sua cruz e siga-me." Irmãos, explicar o reino de Deus é genérico. Explicar o reino de Deus é impessoal. Explicar o reino de Deus é coletivo. Aplicar o reino de Deus é individualizar. Aplicar o reino de Deus é particularizar. É exigir que se tome uma decisão prática hoje, aqui e agora. Quando Jesus aplicou o reino de Deus sobre o jovem rico, não tinha o que fazer. Era uma exigência de que ele tinha que tomar uma decisão. Naquele momento, uma decisão prática. Ele tomou a decisão errada, de sair triste, e não fez o que Jesus exigiu. Mas esse aplicar o reino de Deus hoje em minha vida também vai exigir uma decisão hoje, prática, pessoal. Veja esse texto que todos conhecem. Esse texto de Jesus em Mateus 11, 28 a 30, é bem conhecido. Quando Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra de Jesus não era apenas para aqueles que queriam segui-lo, mas também para os que já estavam seguindo, para aqueles que já eram seus discípulos. Tomai sobre vós o meu jugo não é somente uma decisão a se tomar na conversão, mas também uma escolha diária e constante. Tomai sobre vós o meu jugo. Assim como são constantes o cansaço e a sobrecarga, não é verdade? Ou só estamos cansados e sobrecarregados lá no início? Assim como são constantes a necessidade de alívio e descanso para a alma. Ou vocês não precisam hoje, depois de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de caminhada, de alívio e descanso para a sua alma? Se precisam disso, então precisam tomar sobre ele, sobre vocês, eu tomar sobre mim, o jugo de Jesus hoje. Então essa palavra é para nós hoje. Mas outra perguntinha, mas o que é jugo? Jugo não é julgo do verbo julgar. Não julgueis para que não seja julgado, né? Jugo, J-U-G-O, é uma palavra que significa uma peça de madeira, também chamada de canga, que é colocada sobre o pescoço de animais de tração, dos bois, por exemplo, para carregar um carro de boi, um arado, puxado por 2 cavalos, enfim. Aqui no jugo permite dividir o peso de cargas, né? E simboliza submissão, simboliza um vínculo forte, simboliza também uma opressão. No caso dos animais, eles não escolhem tomar sobre si o jugo. Sobre eles é colocado esse jugo pelos seus donos. Eles são subjugados. Subjugados. Sub é de baixo. Julgados vem de jugo. Então, essa palavra subjugar significa colocar sobre alguém um jugo. Jesus, ele não faz isso. Jesus não coloca sobre nós o seu jugo. Ele demanda que nós tomemos sobre nós o jugo. Ele não faz isso lá no início. E também não faz isso hoje. Hoje, Jesus está dizendo para nós, para cada um, tomai sobre si o meu jugo. É uma decisão, isso é aplicar o reino de Deus. É uma decisão que você precisa tomar hoje. Naquela situação de sua vida. E essa palavra não é um convite, tá? Jesus não está fazendo um convite. Jesus está fazendo uma exigência. Isso é um mandamento. Tomai. É uma ordem, um imperativo. E também uma condição para segui-lo, e uma condição para continuar seguindo, e uma condição para ter descanso na alma. Uma coisa que eu pensava e me chamou bastante atenção também quando meditava sobre isso, lá atrás, é que aqueles animais que estão debaixo do jugo, eles são mansos. Qual é a diferença entre um cavalo manso e um cavalo selvagem? Um boi manso e um boi selvagem? Qual é a diferença? É a força? Não. Não é a força. A diferença é que o manso, ele coloca a sua força a serviço de quem o subjuga, a serviço do seu dono. Jesus era assim. Ele disse, porque sou manso e humilde de coração. Jesus era manso, cheio de força, mas a sua força estava subjugada a serviço do Pai. E de nós? O que ele exigiria hoje? O que ele exige hoje? Exige algo diferente? Ele exige que nós colocamos toda a nossa força a serviço
daquele que nos subjuga, se é que está me subjugando hoje, se é que eu estou me colocando debaixo do seu jugo. Aqui, só a título de curiosidade, a palavra cônjuge, que se refere ao marido, mulher, esposo, esposa, vem da raiz de jugo. Cônjuge, lá no seu original, vem de conjugo, né? Então, por isso que lá em 2 Coríntios 6,14, fala que nós não devemos nos prender ou nos pôr em jugo desigual com os incrédulos. Então, uma união conjugal é uma união com jugo igual. Por várias outras passagens sobre jugo que não vale a pena aqui a gente trabalhar tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Voltando, vocês estão comigo ainda? Voltando à aplicação do reino de Deus, porque esse é o foco. Aplicar o reino de Deus é o mesmo que tomar a cruz a cada dia, é o mesmo que tomar sobre nós o jugo de Jesus. Já vimos que devemos aplicar esse reino sobre aqueles que para quem estamos pregando. Eu me lembro de uma situação, alguns anos atrás, um irmão que estava conosco levou uma pessoa para um encontro que ele estava ali com os discípulos, levou esse rapaz. E esse rapaz chegou dizendo que queria ser batizado já. Quero ser batizado, estou pronto e tal. Beleza, sentamos com ele, falamos do que devemos falar para fazer discípulos. Falamos disso, falamos de Jesus, da porta do reino, bastante ali para ele. Creio em tudo que vocês me falaram sobre Jesus. Porta do reino, arrependimento, né, fé, convicção de pecado, batismo. Creio em tudo isso, quero me batizar. Independência para a dependência de Deus, quero me tornar dependente de Deus. Prontinho. Fizemos o quê? Vamos aplicar um pouquinho o reino ali. Começamos a dar um testemunho ou outro. Tinha um irmão solteiro ali entre nós. Esse irmão deu testemunho dele e que antes de se converter, estava no mundo, teve seus namoros, suas situações, enfim, com mulheres. Mas quando se converteu, entendeu o padrão de Deus para o solteiro e estava se guardando, esperando se Deus permitisse que ele se casasse, esperando em Deus o tempo certo. Nessa hora, o rapaz ficou preocupado. Mas como assim? Eu não posso ter mulher? Explicamos textos, todo o reino de Deus aplicado nessa área. Resultado, ele andava de um lado para o outro, coçava a cabeça e disse, mas eu não posso ficar com essa mulher. Ia para um lado e para o outro. Gente, ele já queria ser batizado. Ele se dizia pronto para ser batizado. Mas ele não quis abdicar disso. O que aconteceu? Foi embora como um jovem rico. Nós não batizamos, porque como você vai batizar alguém que não quer abrir mão de tudo? Mas a gente aplicou o reino num ponto específico ali. Deus nos levou a isso. Deu graça. E ele foi embora. Isso é aplicar o reino de Deus. Devemos aplicar, inclusive, sobre os filhos, né? Ainda não batizados. Às vezes fica aquelas questões no coração dos pais, né? Se está na hora, se não está, a criança ali pedindo batismo. É importante ver o arrependimento, é importante ver a convicção de pecado, é importante a fé. E aí você também aplica o reino de Deus. Assim, o que aquela criança precisa renunciar na prática, na realidade dela. Ora ao Senhor, busca de Deus, conversa com a criança. Fizemos isso em casa. Cada um deles renunciou especificamente a coisas que lhes eram importantes. Você não pode renunciar ao que você não tem. É aquela história do jovem que queria fazer parte do Partido Comunista lá na antiga União Soviética, e na entrevista, o entrevistador dizendo que ele tinha que, se você tiver
2 casas, você tem que dar uma para o partido, ok. Se tiver 2 carros, você tem que dar um para o partido, ok. Se você tiver... E foi dizendo, e ele, ok. E no final, se você tiver 2 galinhas, você tem que dar uma para o partido. E aí ele se cala. Mas como assim? Você vai precisar casa, carro, mas não dá uma galinha? Vai dizer, porque 2 galinhas eu tenho. Então, você precisa descobrir, pela inspiração do Senhor, o que seu filho ou sua filha precisa renunciar. Fiquemos atentos a isso também nas nossas pregações. E em nós, devemos também aplicar esse reino de Deus em nós mesmos. E como disse, não somente no início, mas hoje, aqui, agora, em que área da minha vida eu não estou aplicando esse reino? Porque reino é onde um rei governa. Todos os outros são súditos. E se Jesus Cristo é o Senhor, a questão é se Ele é o Senhor de sua vida. Ele tem poder de vida e morte. Ele tem poder de direcionar, de dirigir, de governar a sua vida toda hoje. Ou tem alguma área de sua vida em que você, nesse momento, não está abrindo mão para entregar ao Senhor. Se há, e você precisa ser sincero diante de Deus, você precisa aplicar o reino dele hoje em você. Isso não é somente assim se confrontar com os mandamentos claros da palavra, tá? Por exemplo, maridos, os maridos aqui, nós temos 3 mandamentos na palavra específicos para os maridos. Não vou perguntar aqui quantos homens casados conhecem esses 3 mandamentos, mas creio que todos deveriam conhecer e memorizar para Deus ir trabalhando, o Espírito Santo e falando. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, não a trateis com amargura nem aspereza, né? Viver a vida com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratar com dignidade, são mandamentos claros na palavra. Então, nós precisamos aplicar esse reino em nós, casados, especificamente com esses mandamentos. Mulheres, 3 mandamentos para mulheres casadas. Filhos, temos mandamentos, 2 mandamentos, pelo menos para os filhos. Pais, como agir, mandamentos. Não somente esses mandamentos que estão claros na palavra, queridos, precisamos aplicar, mas também a vontade de Deus específica que Deus vai revelar para você. Aquilo que ele fez com o jovem rico foi algo específico. Ele não falou aquilo para Zaqueu, por exemplo, né? Você precisa buscar de Deus conselhos, oração, jejum, buscar de Deus palavras específicas, respostas específicas para perguntas específicas. E Deus vai falar com você. Isso que ele falar com você é um mandamento para você, que você precisa aplicar em sua vida. Senão não é reino de Deus. Senão não é o evangelho que abraçamos. Pode ser que não estejamos abraçando hoje. Eu queria dar um testemunho, um tempinho ainda, meu, sobre como eu apliquei o reino de Deus em 3 áreas, lá atrás, quando jovem, e hoje, como eu sigo aplicando esse reino de Deus nessas 3 áreas. Um deles, uma área é com quem casar, a outra é com que trabalhar, e a outra é onde morar. Eu, quando jovem, né, eu já nasci numa cristão, e meus pais congregavam numa congregação batista, e lá eu cresci naquele meio, mas Deus não tem netos, Deus só tem filhos, então eu precisei tomar uma decisão de entrega total, pessoal,
ao Senhor, decisão de fé, e assim eu fiz. Mas, quando eu entendi o reino de Deus e o senhorio de Cristo, eu comecei a aplicar esse reino em mim. Eu não sabia o que era isso, não tinha essa palavra, não tinha essa explicação sobre o reino de Deus, muito menos sobre a aplicação do reino. Mas o Espírito Santo me levou a fazer isso. Então eu comecei a perguntar a Deus qual era a vontade dele nas áreas da minha vida, para a qual eu não tinha feito essa pergunta antes. Por exemplo, no contexto que eu estava, havia namoro. Eu namorei, né? Não havia ensino sobre isso, muito menos palavras corretivas, mas era uma área que Deus não reinava em mim. Inclusive, fiquei noivo. E até orei ao Senhor, perguntei antes, mas não esperei confirmação, não esperei resposta. E Deus me livrou. Há 2 meses do casamento, o noivado terminou. Deus me livrou de um casamento fora da vontade dele, com certeza fará dar fracasso. E eu não decidi mais. Nessa área, inclusive, bem claramente, não decidi mais. Inclusive, após alguns meses, eu renunciei, olhando muito sobre isso, e com sinceridade no meu coração, eu renunciei ao desejo de casar. Eu tinha muito desejo de casar, muito desejo de formar família, muito desejo de ter filhos. Era uma necessidade afetiva, emocional muito forte na minha vida. Mas eu renunciei a isso de coração. Isso é aplicar o reino. Eu estava aplicando o reino dele. Se não é da sua vontade, Senhor, então, amém. Eu vou seguir fazendo discípulos, vivendo sua vontade. Depois Deus me disse que eu iria casar. E já tinha escolhido minha esposa. Então eu passei a olhar para ela todos os dias, mesmo sem saber quem ela era. Em Mateus 4, Deus falou uma coisa muito importante comigo. Não tem nada a ver sobre esse assunto. Mateus 4 é a tentação de Jesus. Todos conhecem. Mas o que Deus me falou, eu acho que vale para isso e vale para qualquer coisa. Jesus estava 40 dias sem comer. Portanto, qual era a maior necessidade de Jesus? Comer. A primeira tentação do diabo foi: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Deus me disse assim: o diabo tentou Jesus falando o seguinte: use seu poder, use sua capacitação, use sua força para satisfazer a sua maior necessidade. Transforma as pedras em pão e coma. Essa foi a tentação. Eu tinha uma necessidade muito forte nessa área, emocional, afetiva, como eu falei. E eu vinha fazendo isso. Eu vinha transformando pedras em pão. Eu usava as minhas forças, as minhas capacitações para suprir essa necessidade, segundo a minha vontade. Aí, a resposta de Jesus qual foi? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus me disse. O que Jesus respondeu ao diabo foi: não, eu não vou satisfazer a minha necessidade com as minhas forças. Eu vou esperar em Deus para que Ele satisfaça, se Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Essa foi a resposta de Jesus. Então, eu decidi dar essa mesma resposta a Deus. Abdiquei, entreguei na mão dele. Vai ser como o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, se o Senhor quiser. E o que aconteceu com Jesus, depois que o diabo o deixou? Vieram anjos que serviram Jesus um banquete no deserto. Aí, nessa hora, Deus me fez uma pergunta. Ele disse assim: você quer comer pedras ou quer ser servido por anjos? Fica a pergunta para tudo, para todas as áreas da nossa vida. Você quer comer pedra ou quer ser servido por anjos? Eu segui renunciando a essa tentação de satisfazer a minha necessidade. Mas isso começou a ficar muito difícil quando uma determinada jovem chegou na congregação e começou a se relacionar no círculo de amigos mais próximos.
E ficou muito difícil, principalmente quando, num retiro de carnaval, ela ficou muito próxima no chalé onde estava a minha família, e aí foi o tempo todo juntos. E depois, nesse momento, eu perguntei a Deus a necessidade que temos de perguntar a Deus coisas específicas. Eu perguntei assim, o que eu faço? Porque uma coisa é tomar a decisão sem sentimento e manter a decisão com sentimento, a alma envolvida. Senhor, o que eu faço? E Deus me disse, foi só para mim, tá? Que Ele me disse isso. Ele disse, não se aproxime, não conheça, não se faça conhecido. É só para mim, tá? Essa palavra. E assim eu fiz, obedeci, apliquei o reino de Deus em mim. Eu queria ir, como eu fazia sempre, mas Deus mandou fazer outra coisa. Isso é aplicar o reino de Deus. Eu não tinha aplicado lá antes, como eu expliquei, mas agora eu queria aplicar, de todo o meu coração. E assim eu fiz. 2 meses depois, eu entrei de férias e fui para um congresso de discipulado em Belo Horizonte. E foram alguns jovens também da congregação. E, para minha surpresa, essa jovem foi lá também para esse congresso. E ficamos todos na mesma casa. Alguns dias, 3, 4, 5 dias. E aí foi a gota d'água. Foi muito difícil me manter naquela direção de Deus. Mas eu me mantive. Mas aí eu comecei a fazer uma outra pergunta específica para Deus. Porque Deus tinha me dito que eu ia casar, Deus tinha me dito que já tinha escolhido minha esposa. Aí eu perguntei, e até agora eu não disse, né, quem era essa jovem, mas eu fiz essa pergunta para Deus. É Patrícia, minha esposa? Essa foi a pergunta que eu fazia para Deus. Foi um tempo assim de muito quebrantamento. Aqueles dias eu estava com muito quebrantamento, muito choro, muita humilhação diante de Deus. Deus falando muita coisa comigo, Deus revelando meu coração, Deus revelando meus pecados. Eu tive um sonho que eu tirava uma fita toda enrugada da boca. Tirava e não acabava de sair. E Deus me disse, essa fita são seus pecados, que eu estou botando para fora, eu estou trazendo a luz para a cura. E esse era um momento muito forte ali. E eu, nas madrugadas, ia para um quartinho lá e ficava orando sobre isso. Mas comecei a fazer essa pergunta. Qualquer resposta me satisfaria. Porque aquele que quer viver para Deus, aquele que quer o reino de Deus, o problema para esse é não saber qual é a vontade de Deus. Esse é o maior problema. É a dúvida sobre qual é a vontade de Deus. Porque quando você sabe qual é a vontade de Deus, esse que se entrega a Ele vai fazer, por mais doloroso ou por mais contrário que seja a sua própria vontade, Ele vai fazer. Então era isso que me angustiava. Assim, eu preciso ouvir a voz. E no meio desse quebrantamento, dessa pergunta, e aqui eu não vou detalhar, nessa mensagem de apoio que eu detalhei bem, tem uma mensagem gravada para quem quiser ouvir depois, mas Deus me falou que sim, que era a Patrícia, minha esposa. E Deus me disse também outra coisa, não fale nada com ela. Nós voltamos, eu estava de férias, passamos alguns dias, eu já não tinha mais vontade de não me aproximar, então agora eu podia me aproximar, e ficamos ali 16 dias, nos vendo todos os dias, orando, juntos, estudando a palavra, se conhecendo, abrindo o coração um para o outro, até que um dia Deus me falou que eu podia falar com ela, o que Ele tinha falado comigo, e lá no Farol da Barra, sentados, eu disse a ela, eu tenho uma coisa para te perguntar, você está preparada? Eu estou. E eu disse assim, bem pausadamente, você quer casar comigo? Ela se assustou, abriu o olho, eu disse, calma, não é agora não, mas você quer casar comigo? E ela disse que sim, queria. Depois ela me disse que esperava que eu dissesse, você quer namorar comigo, né? Mas Deus disse que ela ia ser minha esposa. Nos casamos quase 3 anos depois. Então, precisávamos de um tempo de nos conhecer.
Mas isso foi há 27, quase 27 anos atrás. Mas eu preciso seguir aplicando o reino de Deus em mim, no meu casamento. Não basta só lá atrás. E esses textos que eu falei aqui sobre o marido, eles estão memorizados na minha mente. E eu, no meu dia a dia, na minha vida comum do lar, eu deixo o Espírito Santo trabalhar esses textos e eu pergunto, Senhor, como eu aplico isso hoje? Como eu aplico isso nessa situação? Aí eu conto aqui duas situações rápidas. Há pouco tempo, há alguns anos atrás, já uns bons anos de casado, meditando naquele texto de Efésios 5, né? Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, mas fala mais, se entregar por ela para santificar e purificar por meio da lavagem de água, para apresentar ela sem ruga, sem mácula, sem defeito. Em dado momento ela estava agindo errado comigo, não sei com quantos acontece isso, mas ela estava agindo errado comigo e eu me queixava e reclamava dela. Aí Deus me falou, nesse texto, a responsabilidade é sua, você é o responsável. Se ela está pecando, mesmo que seja contra você, é seu dever amá-la como Cristo ama a igreja, para apresentá-la ruga, sem mácula, sem defeito. Então eu apliquei o reino de Deus em mim, fui para a cruz, né, e mudei a mente. Agora não sou eu mais o foco. Agora o foco é santificar minha esposa. Em outro momento, ela ficou sobrecarregada, faz alguns anos isso, ficou sobrecarregada, física, mentalmente, emocionalmente. E Deus me falou em 1 Pedro 3, que é esse texto, que eu disse, viver a vida como do lar com discernimento e tendo em consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Então Deus me disse, você é o responsável por ela estar assim. Porque se eu considero que ela é a parte mais frágil, e quando nos casamos vira uma unidade, e toda unidade é quebrada na parte que é mais frágil, se eu considero que ela é a parte mais frágil, eu preciso tratá-la com dignidade. Então, o que é tratar com dignidade? Uma bagagem frágil. Ninguém bota coisas em cima. Bota lá aquele adesivo de frágil para que as pessoas não, aqueles maleiros não jogam de qualquer jeito, tratem com mais dignidade, não bote peso em cima. Né? Um copo de metal você não pega do mesmo jeito que você pega uma taça de cristal, você pega de uma forma diferente. Então Deus me levou assim, ó, essas cargas que estão sobre ela, não foi eu que coloquei. Então Deus, eu fui a ela, me arrependi, pedi perdão, tirei aquelas cargas que não são as cargas que Deus colocou. Você não pode tirar sobre sua esposa a carga de ser ajudadora idônea. Você não pode tirar sobre ela, se for mãe, a carga de ser mãe de filhos, de ser mestra do bem. Mas tem várias outras no dia a dia, vida comum do lar. Então eu tirei, fui para a cruz e apliquei o reino de Deus em mim. São exemplos só que eu estou trazendo aqui para explicar como na prática nós precisamos aplicar hoje. Você precisa pensar, hoje, nessa área da minha vida, eu estou aplicando o reino de Deus, porque se nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, nós temos que crer que Ele é o Senhor hoje na nossa vida. Nós cantamos aqui, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Mas o Rei é exaltado na sua vida hoje? Esse Rei é Rei em todas as áreas da sua vida hoje? Sua verdade vai sempre reinar. A verdade dele está reinando nessa área que você está pensando aí. Hoje, a vontade dele está sendo feita nessa área aí, hoje. Precisamos perseverar em aplicar o reino de Deus em mim. A outra, eu acho que a outra parte sobre com que trabalhar e onde morar, eu vou deixar para
Quem quiser ver aquela outra ministração, que a Coibe vai estar lá. Porque eu não vou seguir mais, né? Já temos um tempo. Eu sei que hoje não está tão calor assim, né? Choveu, graças a Deus, mas não vou seguir mais. Creio que o que Deus queria comunicar foi comunicado. Como eu disse, provavelmente você não ouviu muita coisa nova, quase nada novo, mas ouviu algo novo, porque Deus está falando com você. Deixe Ele falar com você. Deixe Ele mostrar aquilo que você precisa se subjugar a Ele hoje, porque você precisa perseverar em aplicar o reino de Deus em sua vida, assim como eu. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um.